A partir de agora vamos entrevistar aí o Dr. Ricardo Alexandre Freitas, que é clínico geral e também médico infectologista aqui na cidade de Brusque. Ele tem atuado na linha de frente aí desde o início da pandemia relacionada à Covid-19 e agora também verificando a situação da vacina. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Eu lembro aqui quando o senhor esteve aqui na Damota. Você lembra a data exatamente? Quando... Foi em... março? Não, foi em abril. Foi em abril do ano passado. Exatamente. Bem no começo ali da pandemia. Logo depois do lockdown ali. Isso, exatamente. Doutor Ricardo, o que é possível, já que vamos trazer isso para um ano atrás, né? Na sua avaliação, o senhor mudou de opinião em relação à Covid-19? O que o senhor tem a dizer, passados 12 meses, da situação atual do Brasil e principalmente da nossa cidade? Bom dia. Bom dia, né? Olha, o que a gente aprendeu nesse um ano, né? Aprendeu que o vírus sabe mais do que a gente. Né? Essa é a primeira coisa, né? Porque ele tomou conta, vamos dizer assim, do mercado, e a gente, apesar do conhecimento que achava que tinha em relação a vírus, nós levamos um baile dele, né? E ainda estamos levando um baile do vírus, né? A gente aprendeu que o vírus, ele se movimenta em ondas, independente da nossa vontade. Ele tem ondas que vão acontecer. Essas ondas podem ser maiores ou menores dependendo daquilo que a gente faz, que é o distanciamento social, o uso de máscara, o álcool em gel, evitar aglomeramento. Mas isso não impede as ondas, impede que ela seja muito extensa ou muito alta. Mas a onda vem, né? O que de fato vai eliminar essas ondas é a vacina. Não vejo outra alternativa agora a não ser a vacina, né? Pode-se discutir se a vacina é mais ou menos eficaz, mas que a vacina vai ser o caminho para evitar as ondas, certamente, tá? Então, quanto mais rápido a gente conseguir avançar com a vacina, menores serão as ondas e menos tempo elas ficarão. O que isso impacta muito na internação hospitalar e nos leitos de UTI, né? A gente tem visto aqui na região que a nossa taxa de ocupação de UTI está oscilando entre 75% e 80% nas últimas 2 semanas. Né? O que para nós é um alívio, porque a gente não tem mais aqueles pacientes em corredores. E a gente estava sofrendo também com a falta de medicamento. Não tinha quem fornecesse para a gente. Não tinha. Nós não conseguíamos medicamento para manter a pessoa sedada no tubo. As pessoas começavam a acordar no tubo. Isso é uma tragédia para o médico e para o paciente, né? Você vê a pessoa tentando lutar contra o tubo e tentando respirar. E a gente... Mas nós chegamos a essa situação aqui? Chegamos. Em algum momento, algum paciente entubado acordar porque... Não acordar definitivo, mas a gente sentia que o paciente estava querendo acordar, entendeu? Porque a gente estava passando o efeito. A gente estava tendo que racionar, fracionar, diluir, porque não tinha medicamento. O volume de paciente era tão grande e o tempo de uso de uma droga dura 6, 8, 10 horas. Você tinha que usar 2, 3 ampolas, 4 ampolas, dependendo do paciente, se for muito obeso, até mais. E aí você acabava tendo assim, conseguimos 1000 ampolas. 1000 ampolas para 30 pacientes, usando 3, 4 por dia. Não é nada. É muito rápido para gastar, né? Então passamos por isso. Então agora nós estamos sofrendo menos, né? Os médicos que trabalham na linha de frente, principalmente aqueles que trabalham na UTI, né? Estamos sofrendo menos com isso. O senhor falou em ondas, né? Estamos vivendo ondas, uma mais alta ou mais extensa, né? Agora, com a vacinação, nós tivemos aí esses grupos, chamados grupos de risco, que são os acima de... Agora nós estamos na faixa dos 55, né? Não, falta a segunda dose dos 60 a mais, né? E agora está entrando para aqueles grupos de comorbidades. Pois é, mas a gente lembra que o senhor falou que o vírus, ele está ensinando, vocês que são da área da infectologia e, enfim, todos os profissionais da saúde. No ano passado, o grupo de risco eram os idosos e as pessoas com comorbidades. O que está se vendo hoje também são jovens sendo atingidos pela Covid, inclusive pessoas morrendo com 25, com 23 anos, né? Esse pessoal corre risco ainda antes da vacinação, na sua avaliação? Corre. O que acontece, né?
Por que foi estipulado os grupos de riscos e a faixa etária? Porque no início da pandemia, logo que começou ali, a gente tinha um traçado, um estudo dizendo que a mortalidade no grupo acima de 60 anos poderia ser, caso ele viesse a ser hospitalizado, acima de 80%. E na faixa etária, vamos botar aí dos 20 aos 50, a mortalidade naquele grupo, caso fosse internado, seria em torno de 20%. Então não é isento de mortalidade aquele grupo, né? Esse grupo é de uma faixa etária menor. Mas a mortalidade certamente era bem menor do que no grupo da faixa etária mais alta. Então a opção do governo foi iniciar por um grupo em que a mortalidade seria maior e o número de pessoas atingidas pela vacina seria menor. Porque nós não teríamos vacina para todos no começo da pandemia, e como ainda não temos, né? Mas o volume de vacina seria menor. Então seria mais fácil abranger um grupo menor com a maior mortalidade do que um grupo maior com menor mortalidade. A opção, em tese, foi essa. Doutor, de acordo com o boletim que foi divulgado pela Prefeitura, nós temos já quase 11 mil pessoas já imunizadas. São as pessoas que já tomaram a segunda dose da vacina, né? São 20.600 que tomaram a primeira dose, mais ou menos metade, 10.960, então já completaram a sua vacinação, já tomaram a segunda dose. E eu queria que você falasse um pouco sobre o efeito prático disso. Você tem notado, por exemplo, nas ocupações de leito de enfermaria e de UTI, os idosos, aqueles já têm uma redução de número de idosos, ou aqueles que, profissionais de saúde também entram na conta, mas de idosos, dá para notar o resultado lá na internação dessa vacinação que já imunizou 11 mil pessoas aqui na cidade, completamente? Muito boa pergunta, porque a população precisa entender que a vacina funciona. Porque a gente ainda tem pessoas que são contra a vacina, né? Que não acreditam que a vacina funciona, que um monte de teoria de conspiração que em pleno século XXI e com a internet, conhecimento a centímetros de você, é impossível que isso aconteça, né? Fato é que nós não temos mais idosos na UTI. Quando temos, são raríssimos os casos, né? A mortalidade entre eles diminuiu drasticamente, né? E aqueles que por acaso estiveram na UTI nas últimas semanas não completaram a vacinação, porque a gente considera como vacinado completamente a pessoa que tem... Imunizado, que é o termo que a Ministério da Saúde está usando, né? 2 semanas após a segunda dose da vacina. Então, dali para frente, seria considerado imunizado, né? Então, algumas pessoas não conseguiram acompanhar esses 15 dias após a segunda dose, até porque a AstraZeneca ali tem um período um pouco maior, né, para fazer a segunda dose. Mas fato é que profissionais de saúde e idosos não são mais a maioria na UTI. Porque no começo da pandemia, ali, vamos botar julho do ano passado, a gente entrava no UTI, era 90% acima de 60 anos, né? Hoje não. Hoje, como vocês bem conversaram aqui, a faixa etária ela é de uma faixa etária mais nova, né? Principalmente aí, vamos botar dos 40 aos 60 hoje. É a faixa etária que está sendo mais acometida pelo Covid. Doutor, a gente tem, o senhor falou aí a questão da resistência à vacina, né? De muitas pessoas realmente não acreditam na eficácia dela. E a gente percebeu no próprio meio, claro que eram casos pontuais, aqui mesmo eu não lembro de ter visto ninguém, mas em outras cidades a gente percebeu profissionais da própria área de saúde colocando isso em dúvida. Como é que o senhor tem visto no meio hoje da classe dos profissionais da saúde? Existe algum tipo de resistência ainda ou já está se convencido realmente da eficácia? Porque uma coisa é um cidadão comum qualquer aí vir e dizer que uma vacina não tem eficácia. Outra coisa é um profissional da saúde. Da mesma forma como o senhor, que é uma figura respeitada e está fazendo essa defesa enfática aqui, mas a gente viu em alguns lugares muitos profissionais. Como é que hoje o profissional da saúde está vendo essa questão da vacina? Olha, a grande maioria dos profissionais de saúde estão trabalhando firme e forte em relação à vacinação, tá? Mas infelizmente temos ainda colegas médicos e infectologistas que optam por defender uma linha contra a vacina, né? É uma coisa um pouco irracional do meu ponto de vista, né? Porque estamos falando de saúde coletiva, né? Se for saúde individual, eu e você num consultório e eu não quiser te dar vacina porque você não quer, é uma conversa.
Agora, você vir expor a tua opinião em redes de WhatsApp, Facebook, Instagram, ou mesmo em entrevistas, tentando colocar a tua opinião de não vacinação em relação à saúde pública, isso é um fato grave, eu diria. Grave porque talvez esse profissional não esteja trabalhando na UTI, ou talvez não esteja trabalhando no centro de triagem, né? Porque uma coisa é você trabalhar no teu consultório, quietinho, bonitinho, com o ar-condicionado ligado, está tudo certo. Agora, quando você começa a enfrentar a população e ver familiares perdendo seus entes queridos ali, e às vezes a gente às vezes atua como xamã, né? Você sabe o que tem que fazer, mas você não tem o que fazer. Né? Porque não tem material, porque o material está estragado, porque o material é sucateado, porque não tem o medicamento que você precisa. Isso é ruim. E aí, quando a gente vê que as pessoas que foram vacinadas começam a aparecer menos nos hospitais e no centro de triagem, não há dúvida para mim de que a vacina funcione, né? Não há dúvida. É só vocês irem um dia na UTI ou irem mesmo no centro de triagem, vocês vão ver quem são as pessoas que estão ali. Aí vocês vão dizer, mas tem gente que vacinou e que ficou doente. Sim, tem gente que não vacinou e não ficou doente. Mas se você for comparar a eficácia da vacina, assim, ó, é incrível o poder da vacinação em relação à queda de mortalidade nas pessoas que fizeram a vacina. Tá? Ela não impede que a pessoa fique doente, mas a mortalidade cai muito, muito. Tá? Eu tive um caso de um amigo que entrou em contato comigo. Vou declinar aqui de oferecer o nome. Ele e a esposa inclusive com problemas de saúde. Os dois tomaram a vacina e uma semana depois de tomar a vacina surgiu a Covid-19. Inclusive eu conversando com ele, ele não falou em descrédito da vacina. Ele até compreendia que possivelmente ele foi vacinar, já estava... O vírus estava lá entubado já, digamos assim, estava chegando, né? Que tipo de explicação, do ponto de vista do infectologista, a gente pode dar para esse tipo de caso que aconteceu? E se vocês tomaram conhecimento de casos desses aqui da cidade de Brusque? Tomou a vacina e logo em seguida foi infectado, já estava infectado, enfim, o que é possível explicar isso? Então, isso acontece. Na primeira dose foi? Isso acontece, né? Primeiro porque, assim, como eu falei antes, né, se a pessoa tiver 2 semanas após a segunda dose, ela está imunizada. Né? Mas os trabalhos que validaram essa imunização, elas não mostram que a vacina é 100% eficaz. Né? Tinha um professor meu na faculdade que ele dizia o seguinte: no amor e na medicina, nem nunca e nem sempre. Não se diz isso. Né? Então, em nenhum momento a vacina foi dita como 100% eficaz. O que a vacina prometeu para a gente? Que nós teríamos uma mortalidade muito baixa, próximo a 0. Foi isso que foi prometido para nós quando fizemos a vacina. Né? Agora, você pode ficar doente? Sim. Mas pode ser aquela gripezinha que foi citada no começo. O fato de ter tomado a vacina, a primeira dose, talvez tenha amenizado até também? É possível. Porque a primeira dose faz a gente desenvolver alguns anticorpos contra o vírus, mas não num volume importante de acordo com, vamos dizer assim, a carga viral que você recebe no impacto da doença. Né? Quando você recebe aquele impacto da carga viral, se você tiver um exército, vamos dizer assim, forte, firme, você talvez não fique doente. Agora, se for um exército que ainda está em formação, você vai ficar doente, mas talvez não evolua para aquele processo inflamatório grave pulmonar que te leve para uma UTI ou mesmo para a morte, né? Então a vacina ela nunca prometeu que nós não ficaríamos doentes, né? Ela prometeu para a gente que a mortalidade seria reduzida e dependendo do tipo de vacina, próximo a 0. Doutor Ricardo, sobre a questão de vacinas, recentemente a Prefeitura divulgou uma nova tabela para a segunda dose. Né? Eu tenho um exemplo lá em casa, meu pai vacinaria terça passada, vai vacinar amanhã, vai tomar a segunda dose, né? Amanhã. E a gente tem notícias sobre falta de doses de Coronavac. Né? Tem cidades aí que paralisaram a vacinação. E enquanto isso está chegando um carregamento maior de AstraZeneca, pelo menos é isso que o governo do estado informou, né? As remessas que chegaram na quinta-feira e no sábado, que chegaram tipo assim, 200 mil doses de AstraZeneca e 20 e poucas mil de Coronavac. Mas na verdade são 2 perguntas. Primeiro, esse atraso de uma semana para a segunda dose é programado? É algo normal? É algo que não vai dar nenhum problema lá na frente? E a segunda pergunta,
Quanto à questão de doses de Coronavac aqui na cidade, esse pessoal que está, enfim, diante de uma notícia que vai faltar dose, né? Mas tem gente na programação essa semana para tomar a segunda dose de Coronavac. O que dá para dizer para esse povo que está aguardando para a segunda dose, diante de uma informação de possível falta de doses, da Coronavac, principalmente? Então vamos lá, vamos tentar responder as perguntas, né? A gente está iniciando também a campanha de vacinação da influenza. Da gripe. Então, o Instituto Butantan, que faz a Coronavac, também faz a da influenza. E eles tiveram que reduzir a produção de vacina da Coronavac para poder iniciar a produção da vacina da influenza. Aliado a isso, a diminuição do recebimento do IFA para a produção de vacina, houve um retardo e uma diminuição na produção da Coronavac. Isso é fato. A vacina da AstraZeneca ela é produzida pela Fiocruz, mas o governo federal recebeu da OMS uma dose de Coronavac, da AstraZeneca, vinda de um consórcio internacional no qual o Brasil fez parte. Então, além da produção da Fiocruz, nós recebemos uma doação da qual o Brasil faz parte, de um consórcio internacional. Então, o volume da AstraZeneca é maior nesse momento realmente do que da Coronavac. Isso é fato. Segunda situação, há trabalhos na literatura dizendo que se você postergar a segunda dose da Coronavac, você poderia até aumentar um pouquinho mais a tua imunidade. Mas o trabalho que referenciou a Coronavac, quando ela foi lançada, falava em 21 dias, 3 semanas, né? Os trabalhos mais recentes já falam que 28 dias talvez fosse percentualmente um pouquinho melhor do que 21, né? Porque na época não se tinha tempo para se provar essas coisas, né? Então foi se fazendo de acordo com o que a gente tinha. Ou seja, aquela população que por acaso postergou uma semana, talvez percentualmente tenha tido até um ganho de 2% na eficácia da vacina. Não há nenhum problema nesse momento de você postergar uma semana ou 2 a dose da vacina. Você não está perdendo com isso a chance de imunização, tá? E sobre talvez isso também nem seja o assunto da tua alçada, mas essas pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac aqui em Brusque vão ter a garantia que vão ter a segunda dose aqui na cidade? Sim, elas têm, né? E o que acontece também? Eventualmente a gente tem pessoas que moram e se transferem para outra cidade, né? O SUS permite que você tome a primeira dose em Curitiba e veio de mudança com a tua família aqui para Brusque, você vai receber a segunda dose aqui em Brusque, porque a partir de agora você é brusquense, né? Mesma coisa ao contrário, né? Se você está aqui em Brusque, você for morar no Rio de Janeiro, você vai tomar a segunda dose no Rio. Então, para essas pessoas que estão em trânsito, não há nenhum problema dentro do território nacional em tomar a segunda dose em outro município. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes são pessoas que ficam perguntando: meu Deus, mas e agora eu tenho que me mudar, como é que eu faço? Eu tenho que voltar para o meu município de origem? Não há necessidade. O SUS, dentro do território brasileiro, ele é universal e te dá acesso à segunda dose. Desde que você tenha a carteirinha que prova que você fez a primeira, você vai ganhar a segunda dose no município em que você estiver residindo. E a mutação? E a questão das mutações? Aqui em São João Batista foi detectado, acho que a P2, uma das mutações aí. Doutor Oswaldo, aí onde o senhor está sentado, disse recentemente que a Coronavac, pelos estudos aí que se fez, é mais eficiente em relação à P2. A AstraZeneca não, né? O que é possível adiantar para a população sobre isso? Existe vacina melhor ou menos? Afinal, porque, por exemplo, eu serei vacinado agora, já tive a Covid, fiz o teste do anticorpo, possuo anticorpo, né? Mas a ciência diz que eu tenho que ser vacinado mesmo assim eu tenho que ser vacinado. Então são duas perguntas. Primeiro, peguei a Covid, passei por todo aquele problema da Covid. Aqui nós temos o Valdomiro da Mota, que teve até internado na UTI, chegou a utilizar oxigênio, o colega Francisco Carlos a mesma coisa. Eu não cheguei, mas fiquei numa situação crítica também, né? Com todos aqueles sintomas bastante graves. E eu preciso tomar a vacina. E essa P2, existe diferenciação da AstraZeneca, da Coronavac, enfim, uma é mais eficiente que a outra em relação à P2, o que tem a dizer sobre isso? Então, vamos falar sobre variantes, né?
A gente tem as variantes hoje no mundo, né? A de Manaus, da África do Sul e do Reino Unido. Então, são 3 variantes. Tem uma da Suíça, ou Suécia agora também, que chegou mais tem. uma. E vai ter várias. Né? Assim, porque o vírus, assim, enquanto ele estiver vivo, ele vai tendo as suas variantes, né? São adaptações do vírus. Eu diria para ti assim, ó, que são os nossos filhos. Né? Enquanto a gente estiver vivo, nós temos capacidade de fazer filhos. Certo. Os filhos são as nossas variantes. Né? Quanto mais tempo eu viver e mais eu tiver relações, vamos dizer assim, mais variantes eu vou ter. Certo. Então, o que acontece? Muito possivelmente nós vamos ter centenas de variantes na Índia, por exemplo. Com o H1N1? Não, bem menos. Bem menos? O H1N1 bem menos do que o coronavírus. Ele se multiplica muito mais rápido, certo, porque ele se transmite mais fácil. Então nós vamos ter provavelmente centenas de variantes vindas da Índia. Porque a gente tem relatos de que está tendo cerca de 350 a 400 mil casos por dia na Índia. Então você imagina a velocidade e a quantidade de vírus que estão sendo produzidos ali diuturnamente. Né? Então, mas as variantes de interesse mundial, e que a gente sabe que ela tem um perfil epidemiológico diferente, que abrange pessoas de uma faixa etária diferente, que muda a sintomatologia da doença e que muda o perfil de mortalidade, são 3. É a de Manaus, a do Reino Unido e a da África do Sul. São essas 3. A P2 que você falou é uma variante que a gente não sabe como ela vai ser. Parece que não tem interesse nenhum essa P2. Parece que ela é uma coitada ali, que nós estamos tendo um medo dela, mas ela é uma coitada. As P1, e que dentro da P1 você vai ter variantes da P1, P1.1, P1.2, P1.3, dentro daquelas P1 ali, a gente fica um pouco mais receoso. Então aqui em Brusque a gente teve casos de P1 já monitorados, possivelmente desde dezembro, que a gente tem confirmação. E eu acredito, né, que essa última onda que a gente teve foi muito em decorrência das variantes que a gente sofreu aqui. Porque foi uma avalanche de casos aqui. Né, e que a gente trabalhou, como foi bem falado aqui, numa situação muito complicada nos últimos dias. Dias não, semanas. Né? Então é muito possível que essa onda que a gente teve aqui no estado, talvez no Brasil inteiro, tenha sido causada pelas variantes. Né? E que os laboratórios centrais têm reportado para a gente, com algumas semanas depois que você faz o exame, eles dizem, olha, aquilo lá foi um P1, aquilo lá foi um P2. Bom, mas já foi. Né? Não tem como eu quantificar isso me antecipando a situação. Em relação à vacinação, né, que você reportou, olha, eu tive doente e vou tomar vacina. Talvez você esteja imunizado. Mas dentro de uma pandemia global, o talvez não é uma resposta possível. Eu não tenho certeza. Né? E os trabalhos que validaram as vacinas não trabalharam com essa possibilidade. Trabalharam assim. Eles pegaram pessoas, independente de ter tido ou não ter tido, e foram testando as pessoas e viram que houve uma eficácia ali dentro. Agora, teria que se fazer, e estão sendo feitos trabalhos já em cima disso, de tirar as pessoas que tiveram a doença do grupo que validou a vacina, para eu saber se preciso vacinar esse grupo ou não. Mas como a gente não tem essa resposta, dentro de uma pandemia global, é uma avalanche, é uma patrola, né? Você vai ter que ir patrolando todo mundo ali e vamos fazer em todo mundo. Pode ser que daqui a 1, 2 anos a gente tenha a resposta assim, poxa, mas a gente vacinou quem não precisava. Mas risco-benefício é melhor a vacina nesse momento. Né? E em relação à vacina, Coronavac, AstraZeneca, para essas variantes? Olha, o mercado financeiro, ele é muito bom e muito ruim. Né? Os interesses econômicos aí e as forças políticas fazem com que a gente, às vezes, acredite ou desacredite de alguma situação, independente de ser fato ou não. Né? Porque há uma guerra fria entre Estados Unidos e China hoje. Então, os americanos dizem que a vacina da Pfizer é a melhor. Os chineses dizem que a Coronavac é melhor. Em quem a gente vai acreditar é uma coisa muito difícil. Né? Porque os trabalhos que a gente tem lido da Coronavac mostram que ela é eficaz contra as variantes. Mas são trabalhos da China, do Japão, da Ásia. Né? Porque o americano não trabalha com a Coronavac, então ele não produz trabalhos em cima da Coronavac. E os trabalhos americanos dizem que a Pfizer é a the best. Né?
E aí a gente fica assim, tá, e agora? Eu vou acreditar em quem? Eu vou ter que acreditar na ciência e vou ter que acreditar que eu tenho o que os meus olhos veem, que ela é eficaz contra as variantes, porque nós sofremos essa última avalanche aí, possivelmente em cima das avalanches da P1, e nós não tivemos fatos graves em cima das pessoas que foram vacinadas com a Coronavac ou mesmo a AstraZeneca. Né? A AstraZeneca, ela não se pronunciou oficialmente se é eficaz contra as variantes. Ela disse que talvez sim, mas que ela está produzindo um plus para o ano que vem, uma vacina agregada, né, um pouquinho diferente da que nós recebemos dessa vez, para que as pessoas que porventura vierem a tomar daqui para frente já tomem uma vacina melhorada, né, mas ela não está pronta ainda, essa vacina está sendo desenvolvida. E a Sinovac, que é a produtora original da Coronavac, ela disse que sim, é eficaz contra as variantes, né? Porque são tecnologias diferentes, né? A Coronavac é o vírus vivo atenuado, então eu tenho um molde do corpo do vírus que é injetado dentro da minha pessoa, né? Então seria um vírus sem órgão reprodutor. E o nosso organismo, ele produz uma defesa contra uma espícula S, que a gente chama. É uma partezinha pendurada do vírus, é como se fosse a minha roupa. Então o meu organismo produz um anticorpo contra a roupa. A AstraZeneca, ela pega um outro vírus, um adenovírus, e injeta dentro do adenovírus a tua roupa. De forma que eu vou precisar de um tempo maior para mim entender o que está rolando ali, para poder desenvolver uma defesa contra a roupa. Porque eu tenho um vírus que está envolvido ali. A da Pfizer, ela tem uma tecnologia diferente. A da Pfizer, ela pega um pedacinho do RNA do vírus. O que é o RNA do vírus? Seria a costureira do vírus. Ele pega ela e coloca dentro do meu DNA. De forma que quando eu for replicar a minha célula, a costureirinha do vírus está ali e ela produz a roupa. Então são coisas diferentes, entendeu? Então, aí você vai me dizer, mas quanto tempo dura a vacina? É possível que a vacina da Pfizer, por ter uma costureirinha ali dentro, vá durar muito mais tempo do que as outras vacinas. Mas isso é uma resposta que eu não tenho para te dar nesse momento, né? Porque talvez a gente perca o teu molde, ou eu perca a roupa com 1, 2, 3, 4, 5 anos. Eu não sei quanto tempo vai durar. Então, doutor, é correto dizer que a gente vai ter daqui para frente campanhas tipo da campanha da vacina contra a gripe, para a gente vai tomar vacina contra a Covid, tipo anual? É muito possível que sim, até que a gente tenha uma vacina diferente, né? É possível, né? Mas não é certo que a vacina que usa tecnologia de RNA mensageiro, que é da Pfizer, que eu citei aqui, que é da Moderna também, que elas sejam vacinas duradouras, né? E talvez daqui para frente quase todas as doenças virais que a gente tem vacina trabalhem usando essa tecnologia. O que a gente não sabe dizer é o que isso vai implicar daqui a 10, 15, 20 anos. Nós não temos essa ideia, né? Essa informação não tem. A gente está trabalhando muito com, assim, como é que chama? Trabalha de manhã para comer de noite, né? É mais ou menos assim que a gente está trabalhando com essa doença. É, mais ou menos isso, né? Vamos ao intervalo comercial, são 8h31, voltamos na sequência. Estamos conversando aqui com o Dr. Ricardo Alexandre de Freitas, que é clínico geral aqui na cidade de Brusque e médico infectologista aqui do município, da Secretaria. Tem uma perguntinha aqui. Claro, vamos lá. Pode Qual ser? é a pergunta da comunidade? A pergunta aqui, onde é que está a pergunta aqui? É a seguinte, embora seja na linha do que o Dr. Ricardo já respondeu, quais os ambientes são de maior risco de contaminação? E outra questão, nessa mesma pergunta, a proximidade de fluxo de região com outras regiões turísticas, por exemplo, Blumenau, litoral. Isso poderia facilitar o surgimento de variações ou a vacinação na região já afasta essa possibilidade, doutor? Bom, vamos começar de trás para frente. Então, é muito possível que a possibilidade de variantes aqui na região esteja mais reduzida por conta do avanço da vacinação, né? Não só por conta da vacinação, porque assim, se a gente considerar o que o Valdemiro falou ali, que eu já peguei e posso estar imunizado, então eu já devo estar aqui na região cerca de
30%, 35% de pessoas imunizadas, contando as que tiveram e as que receberam a vacina. Se eu somar, então essas pessoas, teoricamente, não estariam replicando o vírus mais. Ou seja, a possibilidade de estar fazendo variantes é muito menor, né? E isso é uma coisa que acontece não só na região, mas acontece no estado e talvez na região sul inteira. Então, essa proximidade das regiões turísticas aqui com o litoral, mesmo Paraná, Rio Grande do Sul, talvez não tenha problema, porque nós estamos, vamos dizer assim, na mesma tocada, né? Se você olhar municípios do Rio Grande do Sul, municípios daqui, estão todos mais ou menos na faixa dos 60 anos de idade vacinando. Alguns já começando 59, com comorbidade, outros com 61, mas a grosso modo estamos todos na mesma tocada. Então a possibilidade de criação de variantes aqui é pequena. E como o Brasil ficou confinado, né, nós estamos confinados hoje no mundo, né, não podemos viajar para lugar nenhum, né? Então acho que nem para a Argentina tu pode ir, né? Então não há possibilidade de a gente estar trazendo ou buscando variantes de outros lugares do mundo, porque nós estamos confinados. O que aconteceu? Às vezes o pessoal fala assim: a Austrália e Nova Zelândia são países exemplos no controle da pandemia, estão liberando inclusive shows com 4, 5, 10 mil pessoas para assistirem. Mas é uma ilha. Se eu hipoteticamente tirasse as pontes de Florianópolis e cortasse a ponte aérea, em 6 meses está resolvido o problema. Porque a doença se consome ali dentro e acabou. O problema é a hora que você colocar a ponte ali dentro, né? Quero ver a hora que liberar transporte aéreo para a Austrália, para lá. Aí quero ver ter show de 13 mil pessoas, a menos que eles consigam vacinar todo mundo até lá. Aí é outra situação. Mas então a possibilidade de variantes para mim aqui na região, nesse momento da pandemia e com a dificuldade de movimentação da população, é praticamente zero. A primeira pergunta dela é quais são os locais mais propícios para a propagação do vírus, né? Pelo que a gente tem visto, são as reuniões e festas entre familiares e amigos. É ali que a coisa pega. Não é andando na rua ou no supermercado que você vai pegar o vírus. Se fosse assim, eu teria vários supermercados fechados na pandemia, com funcionários. Imagina uma pandemia de funcionário infectado num supermercado aqui da cidade. Eu teria que fechar o supermercado, porque não ia ter funcionário. Isso aconteceu? Mas é raro. Você não viu nenhum supermercado grande fechar. Não, fechou, mas deu surto dentro de empresas. Tá, empresas, mas vamos lá, agora estamos falando de supermercado, né? Que o supermercado e farmácia nunca fechou. Nunca fechou. Fecharam empresas, né? A saúde nunca fechou, as farmácias nunca fecharam, o supermercado nunca fecharam, mesmo com pandemia. Pode entrar um da família? Nunca, entrava 2, 3, porque tu não tem como controlar isso, né? Porque vai saber se tu é casado com a fulana, ciclano, beltrano, entrava você, daqui a pouco entrava o outro. Você não tem, é impossível esse controle, né? Não é culpa do empresário, é culpa da população que não respeitou as normas, mas não aconteceu nada de diferente, né? Se você for comparar, por exemplo, vamos pegar Porto Alegre, né, que limitou inclusive a compra de produtos dentro do mercado, foi um pouco mais, né? Embora não fechou o supermercado, mas você, como dizia assim, você pode comprar o arroz, não pode comprar a panela. Você pode comprar o prato e não pode comprar a colher e o garfo, né? Então, foi pior do que aqui. Foi pior do que aqui. Se você olhar a taxa de letalidade, letalidade é número de mortos em cima de número de casos. E se você olhar a taxa de contaminação por milhão ou por 100 mil, se bobear, Brusque está melhor do que Porto Alegre. Se você contar por milhão e letalidade, casos, morte. Então, talvez isso não tenha sido a diferença, por exemplo, no mercado. Agora, se você pegar numa fábrica, né, como você falou, se você pegar numa fábrica, você tem lá 100, 200 funcionários, 50 funcionários no chão de fábrica, todo mundo trabalhando lá. Pega uma tinturaria, por exemplo. Quem trabalha em tinturaria sabe. Cara, lá dentro você trabalha com 150 graus numa máquina, 200 graus numa máquina. Você pega uma calandra lá, aquilo é quente pra cacete, úmido. O cara não consegue trabalhar de máscara. Não vai me dizer que consegue, não consegue. E eu dou razão pro funcionário, ele não pode trabalhar de máscara. Não tem como, vai trabalhar na frente da caldeira, né? Trabalhar lá com o cavaco lá, alimentando a caldeira, não tem condição, né? Ele não vai aguentar. E aquela máscara vai ficar suja, vai ficar úmida, vai ficar suada, ela vai perder totalmente a eficácia dela. Aí é claro que você pode ter um surto ali dentro, porque daí vai entrar um funcionário infectado ali dentro
e vai trabalhar junto com os outros, do ladinho, sem máscara, porque o ambiente é insalubre, vamos dizer assim, né? E aí é claro que você pode ter um número grande de infectados ali dentro. Isso é muito claro, né? Que para mim que isso pode acontecer. E aí você vai ter que cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz seria fechar aquele setor ou aquela fábrica por, sei lá, uma semana, 10 dias, que é o tempo de viabilidade do vírus, e fazer um recomeço ali, né? Startar a máquina de novo para começar tudo de novo, porque você teve. Mas aí eu te pergunto assim, ó, qual a taxa de letalidade daquele pessoal naquela fábrica? Muito pequena, né? Agora, festas e encontros familiares em que você está lá muito próximo um do outro, e aí na família você se sente seguro, né? Porque você não vai usar máscara com a tua mulher, né? Você não vai dormir de máscara, né? Você não vai comer de máscara. Às vezes eu vejo assim, o pessoal fala, mas o fulano estava lá no bar sem máscara. Tá, mas o cara estava comendo, gente. Ninguém come de máscara. Né? Então a gente tem que também tomar um pouquinho de cautela no que a gente fala, né? Mas o que a gente viu dentro das UTIs foi encontros familiares gerando um caos, né? Vários, centenas de relatos aí de, por exemplo, você vai fazer uma festa, como eu já vi, assim, um idoso vai fazer, eu vou comemorar os meus 50 anos de casado. O cara está com 80 anos de vida, vai fazer uma festa de 50 anos de casado, daí ele convida toda a vizinhança e faz no interiorzinho, no sítio lá, mata um porco, mata um boi e vamos fazer festa lá. Cara, te dou aí 10 dias, tem 20 no hospital daquela festa. Né? Aí tu começa assim, vai puxando informação, sabe? Na hora tu não sabe, porque é aquela avalanche de gente chegando, aí depois tu vai puxando informação, mas o fulano tá aqui, que fulano? Mas o fulano tá internado, tá internado, o ciclano, mas eu tive lá, tipo, sabe? Daqui a pouco você vai fechando o quebra-cabeça, você vê que uma parte do quebra-cabeça da UTI tá dentro de uma pecinha que colou as outras em volta, e ali a transmissão aconteceu. Eu falo isso com uma certa propriedade, porque a gente tinha uma preocupação ali na época do Natal, Ano Novo, que é, meu Deus, né? Vai ter Natal, né? Confraternização, o pessoal vai pra praia, vai lotar a praia, meu Deus, vai dar uma pandemia, vai ser o fim do mundo. Não aconteceu nada, né, cara? O mês de janeiro não foi ruim para nós. No mês de janeiro, se os senhores olharem a taxa de ocupação de hospital e internação, não aconteceu nada, né? Qual foi o nosso rolo? Nosso rolo foi as variantes de Manaus que começaram a vir para o estado, né? E o carnaval. Não teve carnaval. Teve. Não teve oficialmente, mas extraoficialmente teve vários pequenos grupos aí que fizeram o seu carnaval. Aí foi a confusão, que é aquele grupo assim, underground, né? Eu digo, é o pub londrino. Você se enfia num buraco, bota 20 pessoas lá e o couro vai comer. Ali foi o estouro. Então, para nós, assim, para mim, parece bastante claro que 10, 15 dias depois do carnaval, a coisa começou a ficar tensa, né? Porque, vamos fazer, como fez São Paulo, vamos fazer um feriado coletivo, né? Nesse feriado, a intenção seria você diminuir a circulação de pessoas, mas você aumentou o número de festas. E o pessoal foi pra praia? Veio pra cá? O que acontece? Já que eu não vou trabalhar, eu não vou para lugar nenhum, podemos fazer o nosso carnaval, vamos fazer o nosso carnaval aqui dentro. E aí, se eu tivesse deixado o pessoal trabalhando, né, talvez eu tivesse menos casos, mas isso é uma possibilidade que a gente não tem como provar agora. Agora, fato é que naquele momento da pandemia, você colocar, ou dar feriado coletivo, ou deixar as pessoas sem trabalhar, o que elas fizeram no meio do carnaval sem trabalhar? Fazer festa. O povo brasileiro gosta disso, o latino gosta de festa. Não vamos mudar isso do povo. E aí, 10, 15 dias depois, começou a movimentação viral. E o vírus, ele tem, assim, nas últimas ondas, a gente teve 3 aqui na região. 5 semanas de subida e 5 de descida. E aí a gente começou a perceber que depois do carnaval começou uma subida, e aí isso eclodiu ali no mês de março com uma força muito grande, né? E a gente teve aí o que vocês sabem, vocês relataram. Doutor, como é que se explica casos aí que uma mesma família, a esposa
ficou com Covid, o filho, e o marido que dorme, beija, faz sexo com a mulher não pegou. Assim, qual é a explicação de alguns casos que a gente consegue observar hoje, explicações que a ciência poderia oferecer de numa mesma família, 4, 5 pessoas estão com Covid e uma delas, a sexta, não pegou mesmo convivendo ali. É mais ou menos que nem a gripe, digamos assim, o resfriado. Eu lembro que às vezes você estava em casa com a gripe, a tua mulher gripada, você estava ali convivendo, se alimentando na mesma mesa, mas não acontecia nada com você. É uma coisa mais ou menos parecida com isso? Assim, a gente percebe também, por exemplo, os profissionais de saúde que atuam nas UTIs, né, trabalham diretamente ali. Sim. E grande parte deles acabou não adquirindo, né, a doença, né? Isso está sendo estudado, não é uma resposta para te dar ainda firme e forte, né? Alguém pode ter uma imunidade superior ao restante do rebanho? Não, eu não diria imunidade superior, né? O que se trabalha hoje em dia é em cima da tua genética, né? Uhum. Tem pessoas que têm uma resposta melhor. Não é mais forte, não é que a pessoa seja um Superman. Uhum. Não é isso. A pessoa responde melhor àquele impacto ali, entendeu? É como se ela recebesse um soco e não produzisse o hematoma. Uhum. Entendeu? É mais ou menos isso. Então ela recebe o vírus, leva o impacto do vírus, mas não desenvolve o processo inflamatório. E aí o vírus morre naquela pessoa. Ele não consegue produzir a doença. E se não tem doença, não tem sintoma. Então a pessoa pode ter tido o vírus e não ter uma resposta inflamatória que causasse doença. Nós estamos falando do assintomático, é isso? Ou daquela pessoa que não pegou a doença. Quer dizer, não pegou, ele nem sabe se pegou. Não, às vezes o cara já pode ter tido e não sabe, né? Então não é que ele é melhor ou pior, talvez ele até seja pior. Porque o outro responde tão bem ao vírus, que faz uma guerra tão violenta contra o vírus, que acaba se ferrando. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, eu não gosto de usar a palavra melhor, porque parece que tem alguém que é melhor que o outro. Não é essa a questão. É como você trabalha com o vírus, como que o teu organismo trabalha com o vírus, é que é diferente. Agora, mudar a genética do ser humano é difícil. Saber, isso é uma coisa que talvez aconteça daqui a 100 anos na medicina, né? Fazer com que as pessoas respondam de uma maneira melhor ao vírus e não de uma forma tão agressiva. Porque se você lutar muito contra o vírus, a tendência é você ter um processo inflamatório maior e aí uma doença mais intensa, né? Outra coisa que você falou, e que eu vou aproveitar o gancho aqui, a gente tem pedido para as pessoas não fazerem o teste da imunidade depois da vacina. Certo. Porque ele não é um teste fidedigno. Não quer dizer que você fez a vacina e você vai ter IgG positivo depois no sangue. Isso acontece em 70% da população. 30% da população faz uma resposta mediada por linfócito T. Linfócito T é uma célula de defesa que nós temos no nosso organismo e que responde tão bem ou até melhor do que a imunoglobulina. E esse linfócito T não é medido pelos exames atuais. Uhum. Então o fato de você ter IgG negativo não quer dizer que você não tenha imunidade contra o vírus, né? Então a gente tem pedido para não fazer o teste depois, porque... Diferente de quem teve a Covid. Não, é a mesma resposta. Você pode ter tido uma resposta celular após a doença e você vai fazer IgG e vai dar negativo. Porque são respostas diferentes. Sim. Entendeu? Você está medindo uma resposta apenas com a imunoglobulina, não está medindo as duas respostas, né? Porque a segunda resposta não tem como eu te dar ela ainda, né? Comercialmente falando. Então gera mais um medo, mais uma situação ruim na população que não há necessidade. Então a gente considera assim, fez a vacina, está imunizado, né? E pegou o vírus, pode estar imunizado, mas pode não aparecer ali na... Exatamente, mesma coisa com a vacina, né? Doutor, e quanto à questão das crianças e crianças e jovens até 18 anos, que não serão vacinados, pelo menos, né? Até porque não existem testes e tudo. Incorre algum risco na questão da imunização, o fato das crianças e, enfim, os menores de idade não serem vacinados? Qual é o seu pensamento sobre isso?
conhecimento, eu sempre digo assim, é que a gente grava tudo, né? Inclusive a entrevista aqui, talvez daqui a um ano, sei lá, eu tô aqui, meu Deus, o que o Ricardo falou há um ano atrás, né, cara? Mas assim, até à luz do conhecimento atual, o que a gente sabe? As crianças menores, as menores, elas têm menos receptores na mucosa nasal do vírus. Ou seja, a possibilidade delas pegarem o vírus é menor do que o adulto. O sistema imunológico da criança, ele ainda não responde tão bem quanto o nosso. Então ele faz menos processos infectados que o. Ou seja, se a vacinação avançar da idade mais avançada até as crianças, quando chegar nas crianças, eu vou ter 70% da população afetada. Afetada não, imunizada. Então eu vou estar na imunidade de rebanho. Dificilmente aquelas crianças vão pegar a doença. Vão pegar, claro, sempre, não tenho sempre, né, e nem nunca. Mas a chance de você ter crianças doentes ali naquela faixa etária é muito pequena. Né? E por que hoje crianças não são vacinadas ainda? Porque não foram testadas. Né? Gestante não tinha sido testada também, então se tiraram dos grupos ali, mas hoje a gente sabe assim, centenas, milhares de gestantes foram vacinadas aí de um jeito ou de outro, mesmo sem autorização. Estou chamando gestantes agora também. Sim, porque o que acontecia? Não podia vacinar gestante, mas eu tenho uma enfermeira grávida, uma médica grávida que trabalha na UTI. Não vou vacinar ela, claro. Eu vou vacinar, risco-benefício, né? Não aconteceu nada com essa gestante profissional de saúde. Então, em cima desses dados a nível mundial, eu me senti seguro, e o governo, de liberar a vacinação para as gestantes. Então agora elas entraram no grupo prioritário também, para vacinação contra o coronavírus. E daqui a pouco a gente vai perceber que crianças também vão entrar. É só porque o conhecimento ainda não foi formado. Mas, de qualquer forma, para aqueles que têm crianças hoje, eu posso dizer para eles se sentirem seguros em relação à não vacinação deles. Pelos motivos que eu falei. A dificuldade em receber o vírus, por conta de menor receptor em mucosa nasal. A dificuldade de produzir resposta inflamatória, porque o sistema imunológico ainda não está bem desenvolvido. E porque a imunidade de rebanho vai privilegiá-los. Nós vamos ter 70% da população vacinada, e eles que ficariam ali naquele grupo dos 30% ou até menos, vão ficar protegidos. Será que ainda no ano que vem nós teremos uma vacina que possa contemplar o H1N1 e mais a Covid-19? O senhor acredita que os laboratórios, que a ciência ainda vai chegar nesse ponto ou não? Vai ter que ser vacinação diferente? Eu acho que na medicina ela vai evoluir esse ponto, sabe? Porque, assim, eu já falei aqui de tecnologias de vacina, e a gente tem hoje tecnologias maravilhosas aí vindo em relação a vírus, né? Acho que até o HIV vai ser beneficiado, vamos dizer assim, né, com essas tecnologias. E é possível, sim, que daqui a pouco a gente tenha uma super vacina que te contemple tudo. Que contemple, se não tudo, grande parte dos vírus, porque a tecnologia é uma só. Né? E aí, se você conseguir, dentro daquela tecnologia, contemplar a produção de costureirinhas ali, né, que vão construir a roupa que a gente vai destruir, a gente é muito possível que tenha, sim, vacinas únicas. A ciência já provou isso em tempo recorde de encontrar vacinas contra a Covid-19, né, doutor Ricardo? Sim. Na verdade, assim, às vezes o pessoal fala, porque às vezes a gente escuta, né, que o que o pessoal fala de por que eu não acredito em vacina, né? Foi muito rápido. Porque assim, esse muito rápido eu digo em partes, né? Porque, por exemplo, a tecnologia da Coronavac é uma tecnologia básica, primordial, é dizer que eu descobri o telefone sem fio. Eu só mudei a marca do telefone, entendeu? Mas o telefone sem fio já existia há muito tempo. Então a tecnologia da construção daquela vacina já existia há muito tempo. Eu simplesmente trocaram a roupa, mas a tecnologia já existia. A da AstraZeneca é um pouquinho mais recente, mas também já existia vacina em que contemplava, vamos dizer assim, um cavalo de Troia. Você coloca uma parte que você quer destruir do vírus dentro do cavalo de Troia e coloca o cavalo de Troia dentro do teu corpo. Isso aí mais ou menos já existia. A da Pfizer é que é moderna. E a Moderna é moderna. Mas assim, não é tão moderna assim também. Porque
Tinha um laboratório na Alemanha chamado BioNTech. Esse laboratório alemão já estava desenvolvendo a tecnologia com RNA mensageiro há muito tempo. Só que não se achava praticidade para isso. O que a Pfizer fez? A Pfizer foi o gavião. Ela estava sobrevoando as tecnologias existentes no mercado e percebeu que ali poderia ser um diferencial para ela. Ela foi lá e adquiriu a BioNTech. A americana comprou um laboratóriozinho pequenininho, alemão. E descobriu que aquela tecnologia ali seria fabulosa para o coronavírus. Mas, entendeu? Então, assim, não foi desenvolvido de uma hora para outra essa tecnologia. A coisa já estava existindo. Já estava existindo. Só não tinha comercialmente um impacto mundial, né? Quando a Pfizer percebeu que havia essa possibilidade, ela rapidamente adquiriu o laboratório. É que agora se tem demanda. Tem negócio, tem business, aí você pode aplicar mais rapidamente e vai dar lucro. Sim, você pode gastar mais dinheiro porque você vai receber esse dinheiro. Exatamente, é isso aí. E para finalizar, doutor, e a H1N1? Como é que o senhor está verificando aí a vacinação? Será que as pessoas baseadas na Covid-19 também despertaram para o outro problema do outro vírus? Não. Não? Pelo contrário, esqueceram o vírus. Né? Coitado do H1N1 foi renegado. Né? Ele está isolado, né, num canto ali. É porque assim, ó, como as vacinações pregressas foram eficazes e o número de pessoas que morreram de H1N1 foi quase irrisório aqui na região, as pessoas completamente isolaram o coitado do H1N1 a ponto de a gente ter vamos dizer assim, um percentual de vacinação extremamente baixo. Extremamente baixo. Então a opção foi começar pelas crianças agora, para não ter confusão com os idosos, porque eu preciso respeitar ali um período de 14, 15 dias entre uma vacina e a outra. Isso, eu preciso respeitar esse período. Tomou H1N1, tem que esperar mais 14, 15 dias para tomar a primeira dose da Covid. Então, e agora... tomou a Covid e não toma a H1N1 já? Tem que esperar também. Tem que esperar 15 dias? Então, por isso que foi começado pelas crianças, né? Porque os idosos estão no rolo da vacinação do coronavírus. Então, foi deixado os idosos mais para frente para não ter confusão temporal com as vacinas. Mas o que acontece? Por exemplo, vamos botar aqui. A gente teve 20% das doses, por exemplo. Vou te chutar um número aí. 20% das doses chegaram para a gente contemplar a população. E vamos abrir aí a vacinação. Com divulgação na mídia, com divulgação por redes sociais, nós conseguimos 2%. Você está entendendo? Então, assim, nós não chegamos nem na metade daquilo que a gente poderia ter vacinado. Mas chegamos muito longe. E aí se discute internamente na secretaria como é que nós vamos atingir esse pessoal, porque... É que vamos ser sinceros, né? Como semana passada alguém disse assim para mim: você conhece alguém que foi para UTI pelo H1N1? Eu comecei: não conheço. Você conhece alguém que morreu de H1N1? Não conheço. E aí você entra nessa situação de que a pessoa se sente... Segura. Pois é, mas assim, a gente aqui começa a ficar mais velho, né? O nosso cabelo branco aqui, né, já começa a bater. Então, em cima dessa geada aqui, a gente lembra de 2009. Em 2009 eu passei um perrengue aqui na cidade de Brusque aqui, com o número de pessoas com H1N1, né, sendo hospitalizada, indo para UTI e tal. Claro, não tinha esse volume que tem o coronavírus, mas eu tive paciente. Mas entrar em óbito pelo H1N1? Eu tive paciente pelo H1N1, mas na época não tinha vacina. E o remédio que tinha, que é o oseltamivir, o Tamiflu, né, marca comercial, ele na época, em 2009, não era disponível assim, fácil. Não tinha esse negócio assim fácil. Tu tinha que provar para mim que você tinha o H1N1 para poder te dar o remédio. Se a gente tivesse esse benefício de hoje, a gente nem lembrar mais que tem pessoas que morreram de H1N1, de pessoas que... Porque a vacina foi eficaz. Né? Ao longo funcionou. Agora, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, se você for abrir a internet aqui e for procurar, por exemplo, caso de sarampo nos Estados Unidos, você vai ter regiões lá que tem surto de sarampo. Como que tem surto de sarampo, gente, em pleno século XXI? Por quê? Foi considerado erradicado de algum país da Europa, vem para cá, traz a doença, pega a população desprotegida, pronto.
Vamos nós vacinar todo mundo, fazer campanha, dia D da vacinação, aquela confusão toda porque pegamos a população desprotegida, né? Então a vacinação para doença viral não tem melhor. Se todo mundo tivesse vacinado contra a febre amarela, não teria morte. Nós estamos tendo gente morrendo de febre amarela ainda. Temos o 6º caso agora confirmado pelo governo do estado. Pois então, cara, e a vacina está disponível para todo mundo com uma dose apenas. Antigamente, assim, ó, como eu digo, esse cabelo branco aqui lembra de 2 doses de vacina. Precisava fazer, fazia, depois tinha que ter um reforço lá na frente, depois você descobriu que não precisava mais, né? E a gente tem gente morrendo de febre amarela. Muito bem. Só uma pergunta para encerrar mesmo. O Juliano fez a seguinte pergunta aqui para o doutor. Ele tomou a dose da vacina no dia 24 de abril. E a segunda foi programada só para a segunda quinzena de julho. Aí ele pergunta se está certo, se é mais uma questão de logística ou se esse prazo é o prazo realmente para entre uma primeira dose e uma segunda dose. Se for da AstraZeneca, são 12 semanas em média. Tá? Podendo haver ali vamos dizer assim, para mais ou para menos, uma semaninha ali, dependendo da possibilidade de entrega das vacinas aqui na região, né? Mas a Coronavac a gente tem falado assim 4 semanas e a AstraZeneca 12. Tá? Então tá dentro da 12 prazo, semanas, né? AstraZeneca? Sim. A segunda dose? A segunda dose. Me vem outra colocação agora. E gente que deixou de tomar a segunda dose? Pois então. E gente que programou, se agendou e não foi. Como é que está essa situação? A gente tem, infelizmente, não é um número bem ali. O contato dela, estamos... Na dose ou não? A princípio, assim, ó, eu diria que sim. Né? Se ela está convencida a tomar a vacina, como eu estou falando assim, ó, o risco-benefício. O benefício é muito maior que o risco. Então vale a pena fazer. Tomou a primeira dose e passou muito do prazo ainda, digamos... Aí teria que ver o que a vigilância vai orientar a nível de Brasil, de qual o período que eu teria que restartar as doses, né? Por exemplo, passou 3 meses da segunda dose, talvez eu tenha que fazer as 2 de novo. Certo. Mas este conhecimento ainda não está firme, ele ainda está sendo costurado. Sim. Até porque a vacinação começou agora, né? Isso, então. E ainda para finalizar, porque é um assunto que eu vejo aqui que chama a atenção da comunidade, eu vejo muita gente aqui no Facebook se manifestando. Se fala aí em 70% da população brusquense vacinada até na metade do ano. O senhor é otimista em relação a isso? O senhor acha que isso baseado na vinda das vacinas, né? Até porque quem vacinou a primeira dose tem que ter a segunda dose. Sim. E existia até uma teoria de que deveria se vacinar todo mundo com a primeira dose e esperar a segunda. Mas não, estava se vacinando com a primeira dose, já aguardando a segunda dose dentro daqueles lotes. Qual é a sua opinião sobre isso? E até que ponto nós podemos dizer que Brusque terá, baseado nesse agendamento e nesse ritmo, a vacinação aí com uma grande parte da população vacinada? Olha, eu diria para ti o seguinte, ó, teremos um Natal feliz. Eu acho que teremos um Natal feliz. Eu não sou tão otimista em relação Vai ter carnaval ano que vem, então? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Com escola de samba na rua, com aglomeração? Talvez com máscara. Né? Talvez o bloco não seja tão... Talvez tenha que botar uns aramezinhos, uns cones ali no meio para separar o pessoal. Você acha que a máscara ainda vai ser uma coisa que... Um acessório que a gente vai usar há muito tempo, Olha, vou te falar assim, eu acho que a gente sempre deveria ter usado ela. Não para todo mundo, eu nunca fui defensor de todo mundo, né? Eu nunca fui. Se vocês olharem as entrevistas, talvez lá no começo, o problema da máscara, assim, é que tem um brinquedinho que a gente brincava quando era pequeno, chamava Where's Wally? Onde está o Wally? Né? Quando eu não sei onde está o Wally, todo mundo usa máscara. Né? Mas eu penso assim, que se todo mundo tivesse imunizado contra o coronavírus e eu amanheci com febre e tossindo, eu vou ter que botar máscara em respeito aos outros. Né? Não é problema, não precisa ser discriminado com isso. Né? Porque se o doente usar máscara ele não transmite a doença. E se não transmite a doença, os outros não vão pegar. O problema é convencer o cara doente a botar máscara. Né? Parece fácil, mas não é. Né? Porque às vezes o cara sai doente de casa. Eu sei de gente aí que às vezes estava com suspeita de coronavírus, tomava dipirona de manhã cedo e ia trabalhar. Sim. E aí, qual é o respeito dele em relação ao próximo? Nenhum, né? Então, aí por isso a necessidade de todo mundo usar máscara. Se todo mundo usa máscara, pronto, está resolvido o problema. Ninguém vai ser discriminado e ninguém vai se... E aí, o doente vai ter que usar a máscara, né? Então, a máscara eu acho que ela veio para ficar.
Talvez a gente tenha, por exemplo, assim, ó, hoje a gente olha assim, a gente fica pensando, né? Eu vou almoçar em algum buffet, tudo aberto ali. Porra, 100, 200 pessoas almoçando e falando um com o outro. Aí tem uma fila aqui, tem arroz lá, arroz aqui, você fala de lá, eu falo contigo. O último que vai comer a nossa comida aqui provavelmente comeu só vírus e baba, né? Eu já vi isso uma vez num buffet que tinha uma vida assim, favor não falar. Então talvez num buffet você tenha que usar a máscara, né? Porque não é nem o problema da luva. Eu não sei, a luva talvez não seja o problema, mas a máscara sim. Né? Porque a luva se você usar. Porque às vezes eu fico pensando assim, o que nós estamos fazendo, né? Se eu usei o álcool gel no começo, entrei no lugar, usei o álcool gel, a minha mão tá limpa. Se a mão tá limpa. A luva. Se a minha mão tá limpa, por que eu vou estar usando luva ali de hora, né? Se todo mundo que entrou usou álcool gel. O mais importante é a máscara. O mais importante é a máscara, porque daí falando de fato, né? Hoje a gente fica pensando assim, meu Deus, né? Ou então, bota aquela tampa de acrílico na frente, você pega por aqui, ou alguém me sirva. O Rodrigo trouxe essa informação, então você teve num buffet que não foi aqui em Brusque, foi fora de Santa Catarina, numa viagem dessa para jogo. Eu cheguei no buffet e me surpreendi, tinha uma faixa bem grande, favor não falar enquanto você serve. É verdade? É alguém que já tem noção de que realmente aquilo que você vai cair sobre a comida. E em relação às vacinas, para finalizar aqui, o que acontece? Os americanos, eles compraram toda a produção de vacinas que são produzidas no território americano até julho. Sim. E o Joe Biden lá falou que ele tem interesse em fazer o 4 de julho a independência do coronavírus. Todo mundo imunizado. Que é a data de independência americana. Então ele quer transformar essa data como uma data histórica nos Estados Unidos e eles estão acelerando a vacinação. Ou seja, a partir dali eles vão conseguir vender e exportar vacina. Hoje você quer, eu quero comprar a vacina da Pfizer. Você não consegue. Por quê? Porque não tem. Não tem. Está sendo totalmente vendida para o governo americano. A partir dali, certamente a aceleração das vacinas a nível mundial vai ser maior. E aí o Brasil vai ser beneficiado também pela vacinação. Não cabe hoje colocar toda a culpa em cima do governo. Claro que há fatos e situações ali que podem ser controversas, mas a dificuldade em adquirir vacina se dá porque... Imagina, você acha que o americano vai vender vacina não tendo a população dele vacinada? Claro que não. Né? Então nenhum país hoje que esteja com a população totalmente vacinada vai querer vender vacina para o outro, né? Não vai. Primeiro arruma a sua casa, depois arruma do vizinho, né? Então eu acredito que vacinas devem ser aceleradas de julho para frente. Mas até julho, nós estamos em maio, né, gente? Nós estamos em maio, estamos aí com o quê? 11% da população, 10% da população. É muito pouco, né? Nós não vamos conseguir triplicar esse número e até triplicar, não, imagina, olha, pensa, nós temos 2 meses aí para chegar na metade do ano. Então, é que agora começa a população maior, né? Então... O número, por exemplo, quem está nessa faixa dos 50, 58, 59... a pirâmide agora aumenta, né? A base aumenta. Temos hoje 21 mil pessoas que estão... 10 mil, 11 mil tomaram a segunda dose, nós temos então outras 10 que estão aguardando a segunda dose, aguardando o prazo para a segunda dose. E a pirâmide que você falou aumenta, porque ela entra também, não só os 55 anos, mas todo mundo que tem indicação médica para receber a vacina. E daqui a pouco vai entrar a população em geral. Aí vai ser maior ainda. Então eu penso que até dezembro a gente tenha uns 70% da população afetada, a ponto de a gente ter, como eu digo, um Natal um pouco melhor. Sim. Vai ser mais tranquilo em relação para o comércio, para a gente, com familiares, vai ser melhor, mas até lá vai ser essa confusão ainda. Mas o senhor acredita também, como disse no início da entrevista, que nós vamos ter ondas ainda de picos? Até lá sim. Né? Mais uma igual a essa de fevereiro aí, março, que tivemos... Então, eu tomei conhecimento dito aqui pelo Gilberto do Hospital Azambuja, numa entrevista, que teve gente entubada no corredor, né? Quer dizer, você não tem um quadro parecido com Manaus, por exemplo, um quadro do Rio de Janeiro. De falta de oxigênio. De coisa nesse sentido. Não, eu acho que isso se aproximou disso. Eu acho que isso nunca vai acontecer aqui na região. Mas a grande preocupação agora, nesse momento... não é a amplitude da onda, e sim a duração da onda. Sim. Tá? Porque, por exemplo, agora, eu não acredito que a gente tenha uma onda parecida com essa última. Certo. Eu estou
plenamente convictos. Foi de amplitude e foi de extensão, de isso. tempo. Uhum. Então ela não. Isso nós não teremos mais. O que não quer dizer que nós não tenhamos ondas graves aqui. Aí o senhor acredita numa onda de amplitude? Não. Porque o que acontece? Essa onda que a gente veio agora, ela teve uma amplitude não tão grande quanto a segunda, mas ela foi, vamos dizer assim, 50% da segunda, mas ela foi com uma duração maior. Certo. E ela não caiu. Sim. Ela não caiu a zero, ela caiu a 70% da onda. Então ela caiu. Mas ela não está caindo, ela estacionou. A gente já tem aqui mapeado na região aqui de Brusque, por exemplo, que a gente tem mantido aí 40 mais ou menos casos por dia no CT, no centro de triagem. Eu tenho monitorado ali. Dá 35 um dia, 40 no outro. Estou falando do CT, não estou falando da cidade. Sim. Tá? Porque a cidade às vezes tem exames represados e que eu vou desconsiderar aquele dado porque não é um dado fidedigno, porque às vezes junta tudo na segunda-feira e sábado e domingo dá caso zero. Então não, eu vou desconsiderar esse dado. Eu vou considerar os dados do centro de triagem, que eu tenho ali todo dia, né, um número mais fidedigno. Ali a gente tem tido 40 casos em média todo dia. Não baixa disso. Tá? Desses 40, quantos por cento vai parar lá na enfermaria? E olha, que 1% pare. O problema é que nós estamos, como eu falei no começo aqui, trabalhando com 75%, 80% de ocupação. Se começar a chegar 1 por dia na UTI, é muito para nós. Porque as pessoas têm ficado em média 60 dias na UTI para ter um desfecho bom ou ruim. Sim. Então esse tempo prolongado de permanência na UTI faz com que, por exemplo, eu tenha hoje, sei lá, vou dizer para ti aí, deve ter umas 7, 8 vagas na UTI aqui em Brusque, no Azambuja. Se eu colocar 1 por dia, em uma semana eu esgotei a capacidade da UTI. Então nós estamos muito fragilizados. Nós estamos muito fragilizados no tempo de saúde pública, a ponto de que uma onda que seja uma marola, né, essa pequena marolinha já vai impactar a gente. Se essa marolinha durar aí um mês, nós vamos ter gente no corredor de novo. Então eu fico pensando que a gente tem que ficar atento, né, a população ficar atenta, manter a vigilância ali do coronavírus, porque tá tudo certo. Mas é esse tudo certo assim, ó. É como eu digo, a saia está muito curta. Né, não dá para a gente se mexer muito. Então é esse o problema. Então eu não acredito que vai ter uma onda de amplitude grande. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é a marolinha, que vai pegar a gente numa situação muito complicada ainda. Doutor Ricardo Alexandre Freitas, muito obrigado. Boa semana. Obrigado, querido. Obrigado a todos os ouvintes aí.